De todos os ambientes que tu conviveu, qual que foi o ambiente mais importante, qual que mais te moldou ao longo da tua jornada? Eu tenho, como fala, né, o Flávio, eu tenho pontos de inflexão, assim, em relação à ambiência, né? Eu tenho certeza que ter estudado psicologia, ter me colocado nessa ambiência de estudo da universidade na época, né, do meu curso, enfim, ali começou os meus movimentos, sabe? Eu tenho uma família, inclusive é aqui de Caxias, né? Eu não sei se eles vão assistir isso, eu sou muito grata à família Azevedo, a Alia Azevedo, que era uma colega minha de faculdade. Essa família me introduziu muitas coisas, me apresentou muitas coisas. Então ali foi uma ambiência para mim que não tinha nada a ver com a minha ambiência de vida, né? A minha família sempre foi uma família empreendedora, fez acontecer, meu pai sempre teve negócios, meus avós também, então eu não posso dizer que a minha família vivia na dificuldade e na pobreza, não, eles faziam acontecer, tinha escassez, o não merecimento, a dificuldade, era, né? Mas eles faziam acontecer. Só que o que eu pude acessar nessa ambiência era outra história, era outro estilo de fazer, realizar e construir as coisas, né? A forma como eles viviam. Então eu aprendi muito com essa família. Depois, o meu segundo ponto de inflexão, teve um salto bem grande, assim, né? Eu vou falar isso, importante. Eu e o Isaac, assim, na largada da nossa carreira, a gente queria muito morar em Caxias. Vocês se conheceram aqui? Nós nos conhecemos aqui. O Isaac no último ano de faculdade, ele fez medicina aqui em Caxias. E eu faltava 2 anos para acabar o curso de psicologia. Nós nos conhecemos aqui, ele fez residência no Pompeia. Depois ele fez algumas especializações fora de Caxias com a promessa de voltar a Caxias. E essa promessa se fechou, todas as portas, quando ele finalizou todos os cursos, enfim. E foi a maior frustração que podia acontecer, principalmente para ele. Eu sou do mundo. Se eu acordar amanhã de manhã e eu tô aqui e eu tiver que estar do outro lado do mundo, eu rapidamente me adapto, faço o que tem que ser feito e pá! Fernanda, que frieza. Não. Se não fosse assim, eu não estava aqui na tua frente, eu não tinha ido para Caxias, para Lajeado, eu não estaria em São Paulo amanhã se precisa, amanhã em Nova York, em Suíça. Então, para mim isso é muito tranquilo. Zero apego às coisas, eu só quero estar em paz e no lugar certo e cumprindo meus compromissos de propósito. Então nós queríamos morar aqui na tua cidade, era sonho morar aqui e foi muito difícil. Então a gente se colocou numa ambiência, né? A gente ficou rodando uns 2 anos entre Criciúma, Fortaleza e Lajeado, e eu tinha certeza que era Lajeado. E aí no dia da conversa, e lá teve a oportunidade, né? As pessoas abriram as portas porque ele tinha umas especializações diferentes, por isso a autoridade, né? Por isso você entender o que você precisa fazer, que vai te dar, sustância para fazer coisas diferentes, porque se tu é bom ou se tu é ruim, as duas coisas vão te dar trabalho, tá? As duas coisas vão te dar trabalho, ser bom e ser ruim. E tá na média, ninguém vai te ver, então tudo dá trabalho. Então o Lajeado foi uma cidade importante. Lá também a gente, quando chegou, teve boas relações, conectou com pessoas muito especiais. Mas de lá eu fiz muita coisa. Quando eu cheguei lá, me disseram que era terra de alemão, que era para mim nem começar, que era para desistir antes de começar. E eu tenho uma premissa para mim, né, cara? Só diz para mim que não dá. Só diz que tu vai engolir em dobro, hein? Então cuidado. E aí eu fiz muita coisa lá, fiz muitas entregas que eu achava que nem iam acontecer mesmo, por questões até de, exemplo, Isaac, sócio da Unimed, nunca imaginei que eu fosse prestar um serviço lá, e prestei, né, porque tem algumas questões de contrato, enfim. E quando eu cheguei no meu, e talvez isso aconteceu contigo e pode ter acontecido com pessoas que estão nos assistindo, quando eu cheguei no meu topo, sabe aquelas coisas que tu vê acontecendo e que tu pensa, opa, eu tô fazendo várias coisas que eu gostaria de fazer, mas ao mesmo tempo que várias coisas estão acontecendo, que várias coisas eu já adquiri, que muitas coisas elas já estão me colocando num patamar de, tá, cara, já aconteceu, e agora? Começou a me dar um vazio. Isso era 2017. Começou a me dar um vazio muito grande de, tá, e aí?
Ok, mas o que eu vou fazer para continuar me diferenciando e impactando o maior número de pessoas? Eu não tenho nenhum problema das pessoas dizerem, eu atuo na mesma área que ela, eu me coloco na mesma posição, eu tenho a mesma atribuição. Só que aquilo que o meu coração sente, eu sei, cara. Se eu formei alguém, se eu preparei alguém para ir para o mercado, se alguém está se colocando em cadeiras como a minha, se no mesmo prédio alguém abre um negócio e se posiciona no mesmo lugar que eu, o que me faz cobrar 100 vezes mais, eu sempre tive isso na cabeça, 100 vezes mais o valor que a pessoa que eu formo. E não é por dinheiro, é porque se eu não estiver nesse lugar de preparação, de crescimento, de transformação, eu não posso formar essa pessoa. Entendeu? Então eu sempre tive isso. Então eu dava um salto, eu me colocava em circunstâncias diferentes, ou eu... Não é o que os outros vão ver, é o que eu tô sentindo. Esse é o pior lugar, o que tu tá sentindo. E aí eu eu sempre estudei em São Paulo desde 2007. Minha primeira formação em São Paulo foi FGV. Eu fiz negócios e pessoas. Depois eu peguei a largada do coaching, então eu fiz uns 3 anos em São Paulo, fiz todas as formações. Depois eu fui para Orlando fazer Anthony Robbins. Depois eu fiz Timothy Galley, eu fiz muita coisa. Mas naquele momento, 2017, eu estava com o sentimento que muitos que estão aqui ouvindo o teu podcast podem sentir em algum momento da vida. Que é no topo, no seu topo, com o seu maior vazio. Eu faço a analogia da montanha, né? Ou não tendo chegado no topo e se sentindo com um vazio. E Fê, pegando esse gancho só para não passar, quando que esse crescimento e essa autoridade que a gente vai construindo pode virar uma armadilha que ultrapassa a entrega? Porque a gente está crescendo, né? E a gente chega num topo, dá esse vazio, dá esse sentimento, a gente vai construindo a nossa autoridade, mas quando que pode ser uma armadilha a construção da autoridade a ponto de ultrapassar a entrega? Quando o resultado está na frente do propósito. Quando o dinheiro está na frente daquilo que tu está fazendo. Quando você precisa do dinheiro. Prestatividade genuína tem que vir sempre primeiro, né? Com certeza. Faço esse gancho aqui e volto para isso, porque isso discorre, um papo desce. Mas quando ali, 2017, Fer, tu me fizeste a pergunta do ponto de transformação. O principal ambiente que te moldou. Isso, o principal ambiente que me moldou. Então, eu acho que todos os ambientes nos moldam, certo? Nova Roma me moldou. Caxias me moldou. Lajeado me forjou. Aí, em Lajeado, eu cheguei no lugar que eu pensava como carreira. Aquele lugar que inicialmente, né, a minha mente no meu ambiente foi treinada que eu jamais chegaria. Bom, cheguei num lugar, fiz muitas coisas. Eu não comecei a dar treinamento a semana passada. Eu dou treinamento desde 2011, entendeu? Eu não comecei a conduzir pessoas individualmente há 3 anos atrás. Eu comecei a conduzir pessoas em 2007, 2 anos depois de formar psicóloga. Eu sou formada como psicóloga há mais de 20 anos, né? Então, não parece, né? Eu sei, mas é isso aí. Mas para quem quer viver mais de 100 anos, tá tudo certo. Então, ali... Nesse momento de fiz muitas coisas e agora qual é o próximo passo, eu não sei se isso já aconteceu com você que está nos ouvindo aqui, foi o momento que eu pensei, quem é o mentor que pode agora, porque como você falou, mentores que não têm mentores. Não merece. Mentores que não honram seus mentores. Não, honra. Em qualquer lugar do mundo que eu estiver, Roseli Boschini, Joel J estarão comigo. Se eu precisar recuar de alguma coisa, em honra a eles, eu recuarei, porque se eles não tivessem me conduzido, eu não estaria aqui nessa mesa. Só que nenhum mentor te coloca no lugar que tu merece se tu não faz o teu 50%. E esse é um lugar que o mentor tem que trabalhar dentro de si. Porque o ser humano é ativo, reativo, ingrato. O ser humano, ele quer o resultado do outro, mas ele não quer o backstage do outro. Entendeu? Quer o ter, mas não quer o ser e o fazer do outro. Entendeu? Então isso é forte. Ele falou, autoridade, o teu posicionamento, Fer, é isso aí que eu nunca vou perder.
Cara, Isso é tu feio, né? quer o que eu tenho, mas tu faz o que eu faço? Isso aí. Cara, o que eu fiz nas últimas 24 horas, cada 10 mil pessoas que eu passar, não tem uma que quer fazer o que eu fiz nas últimas 24 horas. Eu preciso? Não preciso. Eu quero, entendeu? É minha obrigação fazer o que eu fiz nas últimas 24 horas, com a bênção que eu tenho, com a minha voz, com a minha família, com tudo que eu já realizei, com tudo que eu posso fazer, é servir quem quer me ouvir. E liderar grandes líderes, porque eu sirvo quem quer me ouvir de forma gratuita, em lugares que Deus me coloca, eu lidero grandes líderes que estão dispostos a fazer tudo o que tem que ser feito para realizar o seu propósito do seu negócio. Agora volta para o momento da ambiência onde foi o ápice. Foi o ápice quando eu sentei na frente da Roseli Boschini e ela falou, desperdício. O que tu tá fazendo é um desperdício. A direção que tu tá seguindo não vai te levar para o lugar que tu merece. Tu precisa ajustar tuas rotas. Foram os 2 anos mais desafiadores da minha vida. E aí chegou a pandemia. E aí durante a pandemia eu falei, cara, agora é a hora da virada. Eu gravei um vídeo. No primeiro dia da pandemia, às 5 horas da manhã, eu levantei. Eu falei, eu vou pegar esse negócio na mão. E a partir de hoje, eu vou mudar o jogo do meu negócio, de quem estiver perto de mim. E vou respeitar o processo. Porque eu não tenho muita paciência, né? Dá pra perceber que eu não tenho paciência pra gente de mimiseira, eu não tenho paciência pra quem quer e não faz, eu não tenho paciência pra me explicar as coisas rodeando muito, direto ao ponto. Mas naquele momento eu pensei, cara, Fer, se tu quer fazer algo grande, agora tu vai ter que ter paciência, respeitar o processo, mas não desiste. Então eu não desisti, eu fiquei 2 anos, né? 2 anos para a editora Gente aprovar meu primeiro livro. Hoje, o lugar que eu ocupo dentro da editora Gente, nem eu acredito, tá? Porque eu digo que a gente não pode normalizar as coisas, né? Eu vim pra cá rezando hoje de manhã porque eu não posso normalizar as coisas. E a editora Gente foi muito importante. A Roseli foi muito faca na bota comigo, entendeu? Ela fez eu botar pra fora tudo que estava dentro de mim e que precisava ser embalado de uma forma para ser percebido do jeito que tinha que ser percebido. Porque quando tu fala em autoridade, a autoridade ela é construída, percebida e transferida. Então a autoridade construída é desde a barriga do balcão em Nova Roma. É desde a primeira venda que tu fez. A autoridade tu constrói desde o dia 1. Não é na frente da primeira pessoa que eu vou sentar que eu vou construir a autoridade. Não, essa pessoa, ela vai te ajudar a embalar aquilo que você já fez e te dar a direção daqui pra frente. Que foi exatamente o que tu fez comigo. E só aconteceu porque tem este background, entendeu? Ah, mas se eu não tenho um background... Bom, tu pode começar a construir a partir de hoje. Paciência,